gostaria, doutor Zé Rubens, que o senhor se apresentasse, falasse um pouco do senhor, da paixão, se é que existe aí da paixão pela justiça, se hoje ela ainda continua uma paixão, da sua experiência aí, do seu trabalho, da sua formação, enfim, o programa é todo seu. Bom, boa tarde, Rochinha, agradeço o convite. Meus cumprimentos aos ouvintes, às minhas sócias e meus funcionários que certamente estão ouvindo o programa, minha companheira de luta, Sandrinha, minhas filhas, e realmente eu sou formado pela São Francisco em 82, turma de 82, pertenci ao MDB Jovem, fui testemunha desta Constituição que aqui está na minha mão esquerda, né? E que, lamentavelmente, ela nasceu errada. Ela foi redigida num período em que os constituintes eram deputados vindos de um período de ditadura, né? Não era uma ditadura tão agressiva, mas toda ditadura é agressiva, não interessa se matou 20 ou matou milhões, ditadura é ditadura. E ela foi redigida por pessoas que sofreram com essa ditadura, pessoas que foram injustamente perseguidas, tá? Alguns falsos, alguns interesses econômicos envolvidos, e ficou esse retalho que hoje está com diversas emendas e leis e mais leis, e que permite ela ser interpretada, como diz alguns ministros com toda a razão do Supremo, não existe a legislação, então nós fazemos a legislação. E nesse andar da carruagem, alguns excessos estão sendo cometidos pelo Poder Judiciário, pela nossa mais alta corte, que deveria defender os princípios que estão nesse livro sagrado, a nossa Bíblia do Direito. E olha que, desculpa cortar, olha que importância, né, doutor Zé? Nosso livro sagrado, a nossa Bíblia do Direito, né? Como nós deveríamos segui-la piamente, né? Com uma fidelidade assim, incrível, né? E hoje há um evidente desequilíbrio dos poderes, excessos por todos os lados, principalmente pela nossa mais alta corte, alguns integrantes praticando, eu diria até crimes humanitários. Infelizmente, eu não posso mencionar nomes, claro. Eu tenho alguns compromissos com empresas internacionais que não me permitem ditar nomes, que eu gostaria muito de nomeá-los, mas eu não vou nomeá-los. Mas é isso, é uma Constituição que hoje ela tem que ser reformada, nós temos que ter uma nova Constituição mais enxuta, mais clara, mais concisa, de tal forma que obrigue o Poder Judiciário defendê-la e não interpretá-la. Então, é um princípio básico, né? Basta dizer aqui, no próprio o primeiro artigo já está errado. O primeiro artigo aqui, os princípios fundamentais: República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constituem-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí você vai no parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição.
deveria ser o da Constituição anterior. Todo poder emana do povo, diretamente nos termos da Constituição. Tá? Isso daqui impede, por exemplo, que o povo se manifeste. Ele tem que se manifestar através de deputados. E os deputados, infelizmente, o nosso povo tem uma memória horrível. A população mais carente, ela é facilmente enganada. A educação está relacionada com isso. Se fosse um povo que fosse bem educado, bem orientado, certamente não teríamos a representação. Aí poderíamos inserir esse parágrafo único tal como existe. Mas um país sem educação escolhe maus representantes. E o senhor acha hoje, claro, que é uma premissa fundamental para que o país caminhe melhor, para que o país seja progressivo, para que o país ande, vamos dizer assim, com as suas próprias pernas, né? Que deveríamos ser já desde os nossos princípios, premissa importantíssima uma nova Constituição. Sem dúvida. E aí, por exemplo, a diferença que nós teríamos para ter já, acho que a sexta Constituição, se eu me ignoro, o senhor me corrija, é claro, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que ainda é uma Constituição. O porquê disso? Constituição sobre Constituição. E qual a importância disso? É o grande problema do Brasil. Nós nunca tivemos uma Constituição enxuta, bem feita, né? Como é a Constituição norte-americana, né? Com pouquíssimas emendas constitucionais. Aqui cada Constituição recebe 20, 30 emendas. Eu já perdi a conta de quantas emendas e já está no Congresso pelo menos uma meia dúzia de emendas que estão querendo alterar. Ou seja, isso daqui virou uma coxa de retalhos. Tá? É triste, é de chorar. A pessoa que ama esse país, que ama o direito, eu amo o direito. Eu me apaixonei. Eu venho de uma escola acadêmica que era um bastião de democracia, de resistência. A primeira faculdade de Direito, juntamente com a de Olinda, né, criada por D. Pedro II, a Faculdade de Direito da USP e chamada Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E lá nós estudávamos direito, estudávamos e praticávamos política. Lá é um bastião. Lá tivemos estudantes que morreram em defesa do país. Gênios. Inclusive, hoje no Supremo Tribunal Federal, temos 2 representantes formados pela São Francisco e sempre no Supremo contou com algumas pessoas, com alguns ministros, né? Todo o grupamento de ministros sempre teve um da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Hoje, infelizmente, o estudo jurídico de 2003 para cá, começou-se a distribuir diplomas, como se um diploma fizesse um advogado, ou como um diploma fizesse um juiz, e como um diploma fizesse um promotor. E o ensino, eu me deparo até, graças a Deus, nós ainda temos o exame da ordem, que queriam retirar. Pelo menos há um filtro para aqueles que foram enganados. Pagaram por uma faculdade e foram enganados. E pensam que conhecem direito e não conhecem nada. Copiam nos sistemas com corretivos, peças, algumas vêm sem sentido. Eu tenho em andamento aproximadamente, acho que 1.200 processos no meu escritório. E muitos, acho que pelo menos uns 30%,
é vitorioso graças ao meu ex-adverso. Despreparados. Né? Despreparados. Despreparados. Tá? Carentes de ética profissional, infelizmente eu tenho que falar isso. Colegas que estão carentes não sabem o que é ética. Tá? Ética é fundamental numa profissão, em qualquer profissão, principalmente na advocacia. E isso tudo criou-se até um desespero com que a gente está vendo a justiça, como ela está andando hoje. Esses juizados especiais virou uma anarquia jurídica, porque o magistrado do juizado especial, ele, como o Supremo faz o que quer, ele se sente no direito de fazer o que quiser também. E as revisões dele são normalmente pares, juízes do mesmo região, né? Tipo, por exemplo, o juiz de magistrado de Nova Odessa, interior de São Paulo, o colégio recursal, quando você entra com o recurso nominado diante de uma decisão que você considera injusta, são juízes das comarcas próximas que se reúnem, todos se conhecem, são amigos. E é difícil você reformar. E eu tive uma vez num juizado e eram 6 ações idênticas. Tá? E o juiz, ele julgou improcedente as 6. Tá? E eu entrei com recurso nas 6. 5 foram reformadas e uma foi mantida. Quando entrou a 7ª ação, eu virei para ele, era um juiz de origem japonesa, né? Perguntei, Excelência, eu não consigo entender o seu colégio recursal. O senhor deu 6 sentenças desfavoráveis ao meu cliente. E 5, né, foram reformadas e uma mantida. E ele me virou para mim, é que caiu na Câmara de uns juízes que não gostam da minha cara. Eu falei, isso não é direito, meu Deus do céu. Eu fiquei extasiado, pasmo. Eu tenho uma testemunha para dizer sobre isso. Eu tenho uma testemunha, que era o meu cliente. Né? Nós ouvimos isso. Tá? E isso é o retrato da justiça brasileira. Tá? Vibe Mundial 95,7. A rádio que